Bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Deus abençoe nosso dia. Deus abençoe nossa terça-feira. Que nós possamos viver o cuidado de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Quero pedir já para você compartilhar, enviar aí nos grupos do WhatsApp, enviar aí para os amigos, já alcançar outras vidas, outras pessoas, para que nós possamos dar continuidade. Em nome de Jesus. Nós ficamos alguns dias sem fazer a nossa live. Alguns já sabem, eu perdi meu avô, né? Então nós tivemos algumas questões a resolver e graças a Deus, Deus já fez tudo debaixo da sua vontade. Hoje ele está com o Pai e nós louvamos a Deus por isso, né? E agora vamos continuar caminhando e honrando a Deus em memória deles, para que os céus continuem abertos e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Bom, hoje dia 23 de junho e nós estamos aí entrando em mais um devocional, onde nós iremos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família. E o texto que eu gostaria de ler com vocês está em Romanos, capítulo 5, versículo de número 15. Romanos, capítulo 5, versículo de número 15, que diz assim: Entretanto, não há comparação entre a dádiva e as transgressões, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. O devocional diz assim, a lei de Deus é uma só, e se você a quebra em qualquer ponto, você a quebra por inteiro. Se não em uma corrente de 100 elos, 99 forem perfeitas, mas se um único elo em qualquer lugar da corrente for fraco para suportar o peso colocado sobre ela, a carga cairá no chão com a mesma certeza como se 20 elos estivessem quebrados. Uma quebra à lei perfeita de Deus envolve transgressões contra ela como um todo. O que o apóstolo Paulo vem ensinando à igreja, aos romanos ou à igreja de Roma, é a respeito dessa maravilhosa graça de Deus e a respeito daquilo que Deus representa para nós através do seu Filho, Jesus Cristo, por intermédio da graça. Entretanto, muitos morreram por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. É isso que Paulo vai dizer. Mas um homem só foi suficiente para salvar todos, por intermédio da graça. E a lei de Deus, ela é uma. E nós precisamos entender que se nós quebrarmos qualquer um dos princípios de Deus, nós quebramos e pecamos contra os céus. Quando nós quebramos um princípio, não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Nós transgredimos a lei. Nós pecamos contra o Senhor. E ele compara uma corrente. Uma corrente ela pode ter 100 elos, mas se um elo for fraco e quebrar,
todos os outros vão ao chão. Então, não depende de um conjunto, mas depende um do outro. É isso que nós precisamos entender, que quando nós quebramos um mandamento, quando nós quebramos a lei do Senhor, isso também é uma transgressão. Nós pecamos contra o Senhor. E a única forma de alcançarmos o perdão é por intermédio da graça de Deus. A única forma de alcançarmos o perdão é por intermédio do amor de Deus. Deus nos ama e Deus, ele quer guiar os nossos passos, os nossos caminhos. Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer iluminar a nossa história, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E o que nós precisamos fazer é nos posicionar diante dele, pedindo a sua misericórdia. Porque somente a graça dele e a misericórdia dele pode nos perdoar. Quando pecamos e falhamos, nós não podemos se permitir ser juiz de nós mesmos, ou julgar pelos nossos erros, ou até permitir que pessoas nos julguem porque falhamos. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma graça maravilhosa. E é essa graça do Senhor que nos permite chegar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti. Senhor, me perdoa porque eu falhei contra o Senhor, porque eu transgredi a sua lei. E certamente seremos alcançados pelo seu amor e pelo seu perdão. Mas, se nós não entendermos isso, permitimos que esse jugo, que esse peso sobrecaia sobre nós, e simplesmente nós vivemos perdidos, achando que não há mais saída, achando que já não tem mais jeito, que Deus já não nos ama e que nós não seremos agraciados por Ele. Mas nós precisamos entender que todos fazemos parte do mesmo elo, do mesmo propósito. O que nós precisamos refletir é que não é viável para nós que alguém se perca. Não é viável para nós que alguém caia. Não é viável para nós que um casamento seja destruído. Não é viável para nós que o nosso amigo caia. Porque todos nós nos tornamos um e um depende do outro, um precisa do outro. E é por isso que nós precisamos nos dedicar, cuidar, amar. Porque quando nós nos dedicamos, cuidamos e amamos, nós estamos preservando para que ninguém se perca, para que ninguém caia. Então, hoje, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, hoje, na nossa correria, nessa terça-feira, é dia de refletirmos o quanto nós temos nos preocupado uns com os outros, o quanto as pessoas ao nosso redor são importantes para nós, o quanto nós temos fortalecido esse elo, o quanto nós temos abraçado uns aos outros e permitido com que a mesma graça que nos alcançou, o mesmo perdão que nos alcançou, a mesma misericórdia que nos alcançou, alcance outras pessoas. Porque às vezes nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas não queremos abençoar. Às vezes nós queremos ser ajudados, mas não queremos ajudar. Então, tire essa terça-feira para fazer algo por outros. Tire esse dia para poder estender a mão por outras pessoas. Porque certamente a graça de Deus ela vai nos alcançar. Nós seremos abençoados. A mão do Senhor vai guiar os nossos passos. E o Senhor vai iluminar o nosso caminho. Eu quero declarar que nós não iremos se alegrar com a queda de outras pessoas, mas nós iremos se alegrar quando Deus levantar outra pessoa, quando outro amigo for promovido no trabalho, quando outra pessoa começar a ter sucesso na sua empresa, quando a outra pessoa começar a fluir, a avançar, nós iremos vibrar por ela, nós iremos torcer por ela, nós iremos celebrar por ela, porque é isso que é a graça de Deus.
É isso que nós entendemos por graça, porque é o favor merecido. Ele não está lá porque merece, ele está lá porque Deus o amou. Nós não chegamos a algum lugar porque merecemos, porque se formos olhar para as nossas fraquezas e para as nossas falhas, nós não merecemos nada disso. Nós só chegamos por causa da graça de Deus, porque Deus nos amou tanto, 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 que mesmo sendo tão falhos e tão errantes, Ele nos perdoa e direciona os nossos passos. Então, nesse dia de hoje, celebre por alguém que você ainda não celebrou. Agradeça por alguém que você ainda não agradeceu. Louve por alguém. Exalte a Deus dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigado pelo sucesso que ele está tendo. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu patrão, Senhor. Obrigado porque o Senhor está me mostrando que, por intermédio da sua graça, eu cheguei em lugares que o Senhor está me levando a viver coisas grandiosas. E isso nós celebramos ao Senhor e louvamos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito. Eu gostaria de orar com você nessa manhã, gostaria de agradecer a Deus. E eu quero pedir para você orar pelo seu trabalho, orar pela sua família agora, orar pela sua empresa, talvez você que está me ouvindo, orar aí pelo seu dia, pelo seu lar, orar pelos seus filhos, pelo seu casamento, orar pelo seu irmão, pela sua irmã, para que o Senhor os alcance por intermédio da sua graça. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar os meus irmãos. Eu quero clamar pela vida deles. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa estender as suas mãos sobre cada propósito, cada sonho, cada desejo. Que o Senhor possa guiar, iluminar os passos deles, Senhor. Que o Senhor possa os ajudar a viver, ó Pai, o seu amor, a sua maravilhosa graça e o seu perdão. Nós determinamos no teu nome, Jesus, nós profetizamos mediante, Senhor, a sua inteira e o seu inteiro amor, graça, misericórdia, porque nós sabemos que se não fosse por isso, nós não viveríamos o que estamos vivendo. Eu peço, Senhor, que a mão do Senhor conduza o lar do meu irmão que aqui está, da minha irmã. O Senhor sabe a necessidade dele, dela. O Senhor sabe o que ele precisa, o que ela precisa. O Senhor sabe, Pai, o que eles têm buscado, o que eles têm clamado. O Senhor sabe, meu Pai, o que a luta que eles têm vivido. E o que eu quero pedir é que o Senhor estenda a sua mão. Derrame, Senhor, meu Pai, a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia. Que o Senhor fortaleça o meu irmão, a minha irmã, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua empresa, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, Pai. E que esse dia de hoje seja um dia, Senhor, de graça e misericórdia. Nós louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido. Obrigado por segurar nas nossas mãos. Obrigado por nos ajudar a permanecer de pé. Obrigado por guiar, ó Pai, os nossos caminhos, os nossos passos e nos ajudar a viver a plenitude do seu amor, a plenitude da sua bênção e da sua graça. Eu declaro, eu profetizo, Senhor, na manhã desse dia, que o Senhor, Pai, sustente-nos, que o Senhor, meu Pai, fortaleça-nos, para que nós possamos viver essa bênção e a plenitude do seu poder. No nome de Jesus, cure quem precisa de cura. Abre porta para quem precisa de uma porta aberta. Senhor, prospere a vida dessa pessoa, Senhor. Entra com a providência sobre a casa, sobre a família, sobre o lar. Muda a história porque tu és Deus. Ah, Espírito Santo, nós determinamos. Ah, Espírito Santo, nós declaramos que a mão do Senhor, que a virtude do Senhor há de nos alcançar não só hoje, mas todos os dias, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar. Tenha uma terça-feira de paz, de bênção e de misericórdia.
Queridos, desde o começo do ano, nós estamos com um plano anual de leitura bíblica. Todos os dias nós temos um propósito de avançarmos lendo, de avançarmos no conhecimento. E eu tenho compartilhado com aqueles que têm nos acompanhado o nosso plano de leitura bíblica. E hoje, dia 23 de junho, estaremos fazendo a leitura bíblica do livro de Salmos. Salmos 38 aos Salmos 44. Salmos 38 até os Salmos de número 44. Se você puder tirar aí 15 minutinhos do seu dia e fazer a leitura desses Salmos, dos Salmos de número 38 aos Salmos de número 44. Eu tenho certeza que Deus vai encher o seu coração de alegria, de paz e vai direcionar os seus passos. Então, faça essa leitura, tire um tempo com Deus, medite na palavra de Deus, tire um momento com o Senhor antes de trabalhar, antes de começar o seu dia, ou até depois, na hora do seu almoço. Eu não sei como é o seu tempo, mas tire tempo com Deus. E eu sei que Deus vai te abençoar. Deus ilumine seus passos. Tenha uma terça-feira de paz, de bênção, e que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui em mais uma Conexão das 6, meditando na palavra de Deus e compartilhando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Forte abraço, um beijo no coração e até amanhã, se Deus nos permitir.